Boa noite. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 146 nos diz: Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Esse é um ano onde nós vamos ter Copa do Mundo, nós vamos ter eleições, e quantas vezes nos vemos depositando esperança e fé em homens, ou para nos trazer alegria, ou para trazer às vezes até a solução para algum problema. O convite dessa noite é que você confie no Deus que está acima de todos os nomes, naquele que é o Criador do céu, da terra, é o Criador do universo, é aquele que te criou. E mais do que ninguém, Ele quer o teu bem. Por isso, fique de pé, vamos orar a esse Deus, para que esse culto seja consagrado a Ele. Feche seus olhos. Pai Santo e querido, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dás de chegarmos à Tua casa e virmos, Senhor, nos pés da Tua cruz e Te chamar de Pai, Paizinho querido, e entregar a Ti, Senhor, as nossas vidas como oferta viva, Pai. Pai, queremos pedir que nessa noite o Teu Espírito Santo possa vir de forma poderosa para transformar vidas aqui, Senhor. Que aqueles que aqui entrarem saiam diferentes, que vidas sejam mudadas, que vidas sejam transformadas e que possamos, ó Pai, sentir a Tua presença verdadeiramente. Recebe, Senhor, o nosso louvor, prepara-nos para receber a Tua palavra, quebranta os nossos corações, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos andar conforme o Teu querer. Te agradeço, Senhor, por tudo o que já fizeste, pelo que estás fazendo agora e pelo que irás fazer nesta noite. É a nossa oração no nome santo e querido de Jesus. Amém. Olha a pessoa que está do seu lado e diga a ela: você está no lugar certo. Com alegria, cantemos em louvor ao nosso Deus. Continua falando com ele assim, ó. Se você conversar do meu lado, enquanto eu estiver adorando, eu vou sair de perto de você. Pode falar para ele. Vira para ele assim, fala: se você começar a conversar comigo, enquanto eu estiver adorando, eu vou sair de perto de você. Agora fala assim comigo: pode falar, eu estou pronto, Senhor, para adorar o seu nome. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém? Ele está aqui neste lugar. Se tu tiveres fé como um grão de mostarda, como te disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, como te disse o Senhor, diria: ó montanha, move-se, move-se. Tu dirias: ó montanha, move-se, move-se. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá. 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 Se tiveres fé como um grão de mostarda, como te disse o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, como te disse o Senhor, tu dirias: ó montanha, move-se, move-se. Tu dirias: ó montanha, move-se, move-se. Essa montanha se moverá, se moverá, se moverá.
essa montanha se moverá, 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 essa montanha se moverá, 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 essa montanha se moverá. moverá, moverá. Tu dirias, ó montanha, move-se, move-se. Tu dirias, ó montanha, move-se, move. Essa montanha se moverá, se moverá, Moverá, essa montanha se moverá, 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 essa montanha se moverá, 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 essa montanha se moverá. moverá, moverá. Tu dirias, ó montanha, move-se, move-se. Se você tiver fé, né? Tu dirias, ó montanha, move-se, move-se. Essa montanha se moverá, 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 essa montanha se moverá, moverá, essa montanha se moverá, 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 essa montanha se moverá, 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 essa montanha se moverá. moverá. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor, né? E adorar o nome dele. O que a década de 70 tem reservado para nós aí? Fala aí, Igor. Quem lembra disso? Magnificar, magnificar o teu santo nome, que é belo, oh, magnificar o teu santo nome, que é belo para sempre, amém. Quero ser para o teu louvor sempre te adorar, proclamando o seu eterno amor. Magnificar, magnificar o teu santo nome, que é belo, oh, magnificar o teu santo nome, é eterno para sempre, amém. Quero ser para o teu louvor sempre te adorar, proclamando o seu eterno amor, por tudo que tu és, Aleluia. pela graça recebida, pelo gozo, pela paz, Aleluia. pelo amor e pela vida De Jesus. é. Magnificar, magnificar o teu santo nome, que é belo, oh, magnificar o teu santo nome, é eterno para sempre, amém. Quero ser para o teu louvor sempre te adorar, proclamando o seu eterno amor, por tudo que tu és, Aleluia. pela graça recebida, pelo gozo, pela paz, Aleluia. pelo amor e pela vida
concebida lá na cruz. pelo gozo, pela paz, Aleluia. pelo amor e pela vida. De Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero te convidar a continuar em espírito de adoração, para glorificar o nosso Deus pelas coisas que Ele tem feito. Amém? Independente da situação que a gente está passando, Deus tem o controle das nossas vidas na palma da mão dEle. Amém? E não há lugar melhor para se estar. Que Ele é o Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso. Que num simples toque Ele pode te erguer. Basta você confiar, basta você entregar a sua vida a Ele. E é para isso que a gente vem aqui, para glorificar o nome dEle, entregar as nossas vidas em forma de louvor, em forma de adoração, para que o viver dEle seja revelado em nós, para que através das nossas vidas o nome dEle seja glorificado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua morte na cruz, Pai. E que Teu nome seja glorificado eternamente por isso, Senhor. Porque através de Ti nós somos livres. Nós temos paz em meio à tempestade. Nós podemos descansar em Ti, no deserto, Senhor. Muito obrigado, Pai. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem Tu és, tão puro e santo Deus. Toma o Teu lugar, que o Teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a Ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domina a Ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Que o nome seja exaltado, Pai. Que Tu és poderoso, Deus. Magnificado, glorificado seja o Teu santo nome, Pai, para todo sempre, Senhor. Porque só Tu és digno, Pai. Só Tu és Deus, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Tu verás o fruto do Teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem Tu és, tão puro e santo Deus. Toma o Teu lugar, que o Teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a Ti,
Cordeiro Santo, todo domina a ti. Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti. Cordeiro Santo, todo domínio a ti. Deus poderoso, Deus poderoso. Oh, 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 oh. Quero convidar agora a igreja, todos só em uma só voz, erga suas mãos e adora o Senhor, todos cantando juntos. Glória e todo domínio. Adora de todo o coração. Diga toda a honra e toda a glória dele. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domina a ti. Deus poderoso, Deus poderoso, glória e honra a ti. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, oh, todo domina a ti. Deus poderoso, Deus poderoso, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim, yeah. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Você pode declarar isso? Alegra-te. Que nossas vidas sejam para alegrar a Deus. Alegra-te sobre mim. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. Esse lugar é um lugar de adoração ao Senhor. Esse lugar é um lugar que o Senhor separou para que você pudesse estar adorando o nome dEle. E é aqui nesse lugar que o Senhor preparou para você, que Ele fala contigo e que Ele diz para você que você pode se esforçar, que Ele está contigo. Você pode caminhar em meio às dificuldades, que Ele está contigo. E mesmo que tudo pareça que não vai acontecer, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que você diga assim: eu não posso, Senhor, eu não posso. Mas o que você
não consegue fazer, o que você não pode fazer, existe um Deus que pode todas as coisas. E Ele está aqui nesse lugar, ouvindo a tua adoração. Porque enquanto você adora, o Senhor começa a derramar bênçãos sobre a tua vida. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. a cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Pega as tuas mãos e fale com o Senhor nessa noite. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Chegou a hora de você clamar ao Senhor. Fale com o Senhor. Eu farei o que for preciso. Se possível for, comece a gritar e falar com o Senhor. Ele está aqui para te socorrer nessa noite. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Senhor, o que eu não posso fazer, tu podes. Clame ao Senhor. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Pela fé agora, tome posse do seu milagre. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. O que eu não posso fazer, o que eu não posso fazer, Tu pode. clame ao Senhor. O milagre seu que eu espero. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse pela fé.
A cura que eu preciso, eu tomo posse. Eu tomo posse, abro as mãos para receber. Se você tem fé, abra tuas mãos e comece a receber o milagre do Senhor. Comece a receber o milagre do Senhor nessa noite. A presença do Senhor aqui é maravilhosa nesse lugar. E esse momento o Senhor separou para que você abrisse a tua boca e adorasse o nome dEle. Oh Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom desfrutar, Senhor, desse maná glorioso que tu tens derramado sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre essa noite. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém? Podeis sentar. Boa noite, que Deus abençoe você nessa noite. Se você tem lido a nossa campanha de leitura bíblica, a partir do Velho Testamento, você essa semana leu a história de José. Nós lemos de Gênesis 26 até os 50, terminando ontem, hoje, né? E a história de José é bem interessante, porque ele era um rapaz muito querido, foi vendido depois pelos irmãos, chegou num determinado lugar, ele começou a ter uma grande ascendência, depois ele foi injustiçado e foi preso. Na cadeia ele continuou sendo abençoado por Deus e conseguiu um posto muito alto. E anos mais tarde a situação se reverte, ele reencontra com os irmãos que o venderam, sendo que ele estava numa situação agora muito melhor, como o segundo maioral de todo o Egito. E diante dos irmãos ele fala uma palavra muito interessante, ele diz assim: olha, foi exatamente para isso que Deus me mandou na frente de vocês, e tudo que eu passei tinha um porquê. E a gente muitas vezes não entende os porquês de Deus. José com certeza não entendeu porque ele foi vendido, injustiçado, foi colocado em cadeias. Mas no final, no capítulo 45, ele fala assim: olha, eu sei que Deus tinha um propósito em tudo isso. E eu queria dizer para você 3 coisas. A primeira delas é que quando você passa por determinado problema, não é porque Deus fica lá de cima do céu, colocando um problema sobre a sua vida para ver como você vai reagir. Ele permite algumas coisas na nossa vida para ver como nós vamos reagir. Nós mesmos entendemos um pouco do que a gente está passando. A segunda coisa que eu queria dizer para você é que confie em Deus. Ele tem um final de história muito bonito para você. E a terceira e última coisa é que seja sincero com Deus. Em momento nenhum a gente vê José de maneira passiva, parado lá, gostando de estar em cadeias. E com certeza, se você não está gostando da situação que você está vivendo hoje, talvez na sua casa, na sua família, uma enfermidade, uma situação complicada no seu trabalho, na sua vida emocional, financeira, seja sincero e diga para Deus: Deus, olha, eu não estou gostando. Me ajuda a entender o que está acontecendo e, se possível, muda essa situação. Eu queria convidar você a fazer isso, a sair do seu lugar e vir para cá. Eu queria convidar você a ficar de pé. E se você quer fazer isso, sai do seu lugar e vem até aqui, confiando que Deus sabe um final de história muito bonito para você, mas que agora está doendo. Então vem dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui porque está doendo. Eu confio em Ti, mas está doendo. Eu quero mudança, mas está doendo agora. Eu quero um final bonito, mas me ajuda nesse momento porque está doendo. Vem aqui orar com a gente. E Deus te resgatou do Egito, te libertou de toda a escravidão, destruiu as amarras e te levou de frente ao mar. Ele abriu o mar e você passou,
e te amparou no longo deserto. Ele te mostrou a terra prometida. Não desista agora, Deus é fiel. Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, Canaã é logo ali. Você vai chegar, Deus vai te ajudar. E Deus te resgatou do Egito, te libertou de toda a escravidão, destruiu as amarras e te levou de frente ao mar. Ele abriu o mar e você passou, e te amparou no longo deserto. Ele te mostrou a terra prometida. Não desista agora, Deus é fiel. Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, é logo ali. Canaã, oh, é logo ali. Você vai chegar, você vai chegar. Deus vai te ajudar. Canaã, Canaã, oh, oh, é logo ali, é logo ali. Você vai chegar, Deus vai te ajudar. Senhor, eu quero em primeiro lugar te pedir perdão, porque quando alguns problemas acontecem em nossas vidas, a gente se esquece de quem Tu és e até das grandes vitórias que Tu já nos deste no passado. Nós queremos colocar agora, Senhor, diante de Ti nosso coração, e junto com o nosso coração aquilo que pesa nele. Nossos problemas, nossas dores, enfermidades, as pessoas que nós amamos e estão longe de Ti por caminhos errados. Queremos colocar, Senhor, os casamentos, os relacionamentos, a vida financeira. E pedir, Senhor, pedir força para continuar. Com sinceridade diante de Ti agora, Senhor, a gente coloca nosso coração dizendo: está difícil, precisamos da Tua ajuda, Senhor. Mas queremos, acima de tudo, Senhor, declarar que com a nossa presença aqui no Teu altar, nós confiamos em Ti. Sabemos, ó Pai, que aquilo que Tu fizeste com José, e lá no final a história se revelou como uma linda história, que a Tua mão esteve em todo o tempo com aquele homem, nos momentos bons e ruins, Tu esteve sustentando e colocando ele nos lugares altos, e no final Tu explicaste para ele o que estava acontecendo, que ele não conseguia enxergar. Confiamos que isso vai acontecer com a gente também, que daqui a pouco, Senhor, como diz essa canção, a gente vai chegar em Canaã. Daqui a pouquinho a gente vai chegar na promessa, vai tomar posse da terra. Para isso, Senhor, vai ter briga, vai ter luta, mas a gente vai tomar posse da nossa herança. Cremos em Ti, Senhor. Queremos declarar a nossa confiança em Ti. E viemos aqui à frente para isso. Confiamos sobretudo nos Teus planos, na Tua sabedoria e na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ainda que a gente não entenda esse momento, declaramos que confiamos em Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vira para quem está do seu lado, antes de se sentar, e diga assim: olha, confie em Deus, não desista. É logo ali, Canaã, é logo ali. Você vai chegar, Deus vai te ajudar. Amém. E que Deus possa continuar te ajudando. A gente tem aqui entre nós o André Portes, que é o pai da Gigi, que está lutando contra o câncer. Aqui a comunidade Batista do Rio tem se unido ao povo de Deus para interceder pela vida da Gigi,
para que a mão do Senhor continue estendida sobre a vida dela. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, os pensamentos dele também. E nós, como filhos de Deus, temos esse privilégio, essa oportunidade de podermos invadir os céus e clamar ao Senhor pelo restabelecimento da saúde da Gigi, que tem enfrentado tudo como heroína, né? A gente tem acompanhado as informações, e que Deus possa continuar fortalecendo o seu coração, André, bem como de sua esposa, nesse momento pelo qual nós muitas vezes somos acometidos. Quero fazer aqui uma errata, né? Corrigir aqui uma informação que eu tinha dado à igreja no domingo último passado. Eu disse que nós tínhamos que, para fazer o registro de imóveis, precisaríamos do valor de R$70 mil, né? E eu disse essa informação aqui à igreja, mas o valor era um pouco menos, né? O valor tinha caído, o valor foi trocado, o valor de IPTU com o valor do RGI, mas como nós tínhamos que proceder 2 registros, teríamos que registrar a promessa de compra e venda e também a escritura, por ela estar citada, e precisar dessa ratificação junto ao Registro Geral de Imóveis, então tornaram-se 2 procedimentos. E um congregado de nossa igreja, que é titular de um cartório de registro de imóveis, se prontificou a nos ajudar, e aí fui na casa dele terça-feira à noite. Na quinta-feira preparamos as documentações, fizemos o cadastro na prefeitura para pegarmos o protocolo, porque é o RGI quem informa a mudança da titularidade para a prefeitura. E aí conseguimos, através dessa pessoa, que é congregado de nossa igreja, o desconto de 30 e poucos mil reais que eram referentes ao cartório, e esse valor ficou por 9 mil, que já foi pago lá. Você vê como é que Deus usa, né? Ele, quando veio me procurar, ele perguntou assim: pastor, algum fiel se prontificou a ajudar? Porque ele não queria atrapalhar, ele não faz parte da igreja. E eu disse: não, ninguém me procurou para dizer: pastor, posso ajudar com quanto, né? Eu não podia mentir para ele ali naquele momento. Falei: não, ninguém me procurou. E aí Deus usa uma pessoa de fora para roubar a nossa oportunidade de abençoar a nossa igreja, né? E eu quero convidar você a poder ser fiel, a experimentar o cuidado do Senhor na sua vida. Enquanto nós cantamos, você vai poder entregar o seu dízimo e entregar a sua oferta. 2 envelopes à frente da sua cadeira. Você que frequenta a nossa igreja, você que está aqui pela primeira vez, nós investimos tempo aqui na pregação da palavra e na adoração ao Senhor. Com relação à oferta, a gente entende que Deus é quem toca no seu coração, é Deus quem sensibiliza você, que traz a você a consciência da sua responsabilidade para com a igreja a qual você pertence e faz parte. Enquanto nós cantamos, envelope azul, envelope amarelo, amarelo é a sua oferta, o azul é o seu dízimo. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e tenha essa oportunidade de continuar cultuando ao Senhor com a entrega daquilo que Ele tem dado a você. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, esse privilégio de estar
ofertando na tua casa, estar te adorando, Senhor. Ó Pai, que tu possa, Senhor, multiplicar os recursos e dar-nos condições de estarmos sempre, Senhor, ofertando na tua casa, dizimando na tua casa, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você nessa noite a olhar com muito cuidado para a pessoa que está do seu lado, porque pode estar do seu lado o seu inimigo. O próprio cão pode estar do seu lado. Se for a sua esposa, não olhe. Se for a sua sogra, encare. Olhe nos olhos. A palavra de Deus nos alerta de que nós seríamos cercados pelo inimigo. Em várias ocasiões, Jesus fez essa advertência a cada um de nós. A vida é como se fosse uma grande partida de futebol. Existem 2 times para você jogar. O time de Deus, o time daqueles que amam ao Senhor, não somente da boca para fora, mas aqueles que agem em consonância com a vontade divina, e o time daqueles que pensam que são de Deus. Existe uma distância muito grande entre aqueles que de fato são do Senhor, aqueles que amam ao Senhor e aqueles que pensam que amam ao Senhor. É o desequilíbrio da vida. Existem pessoas que são mal intencionadas em qualquer lugar, de qualquer esfera da nossa sociedade. Em qualquer profissão, seja ela um pastor, seja ele um gari, seja ele um síndico, seja ele o que for, existem pessoas que têm o dom de disseminar confusão, pessoas, como diz o Senhor, às vezes plantado pelo próprio inimigo em nosso meio. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. E pelo fato de nós desconhecermos a palavra de Deus como de fato deveríamos conhecer, nós somos norteados pelo impulso e pela emoção, que segundo os sociólogos e psicólogos afirmaram que nós somos 80% emoção e 20% razão nas nossas ações. O papel do inimigo é exatamente confundir a gente, é fazer com que o errado tenha um aspecto de não tão errado, o certo não seja tão certo, seja mais ou menos. Esse é o papel dele. O papel dele é confundir e misturar as estações. E ele coloca pessoas, situações em nosso caminho para que a gente possa tirar os olhos de Jesus e tenhamos os sentimentos humanos com relação às pessoas que nos fazem muitas vezes o mal. A gente encontra isso na Bíblia. Paulo fala de Alexandre Latoeiro, Demas, ele diz, segundo eles, eu entreguei para Satanás, cara, não aguento mais, cuidado com ele, me deu muito trabalho esse cara. Então, como se ele estivesse dizendo, esse cara não é de Deus. Segundo a tradição, Nicolau, que foi um dos discípulos escolhidos para permitir que os apóstolos continuassem com a missão de pregar a palavra, dentre os 7 Estevão, teve também um Nicolau, que dizem ser um cara que depois acabou invertendo os papéis, que é citado no livro de Apocalipse, que ele tem um grupo de pessoas, de seguidores, que chamavam-se Nicolaitas, que eram as pessoas que estavam na igreja, mas as pessoas que aceitavam com normalidade as anormalidades da vida. E nós não podemos ir nessa pegada. E a pergunta é simples, de qual time você faz parte? Jesus ensinava através de parábolas, e ele falava nesse momento sobre o reino de Deus. Essa parábola, ao mesmo instante em que fala sobre o reino de Deus, Basileia, vai também falar sobre a parousia, a escatologia, a vinda do Senhor, o que vai acontecer no final dos tempos. Eu acho que a gente tem caminhado para o final dos tempos, porque cada vez mais o mundo está ficando conturbado, o mundo está perdendo os seus valores essenciais, os seus valores primários, né, de uma sociedade. E isso faz parte do que a Bíblia chama de profecia concernente ao final dos tempos. E aí o Senhor em Jesus vem tentar colocar os pingos nos is, mostrar que a verdade está acima da religiosidade, mostrar-nos que como é fácil enganar e como é fácil ser enganado. Quem aqui já foi enganado por um crente? Levanta a mão. Quem já tomou a volta de um crente? Levanta a mão. É fácil ser enganado. Ou pelo menos pessoas que nós julgávamos ser crentes.
e talvez não era. E o Senhor então cita um grande exemplo para nós nessa noite, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Quero convidar e alertar você, pela manhã estamos estudando o livro de Marcos. Todos os detalhes e pormenores repetimos nesse segundo domingo, né? A riqueza de detalhes, desde o período interneotestamentário, para quem quer aprender a palavra de Deus, 15 para as 11 da manhã. E às quarta-feiras, pegando carona no que a TV Record está fazendo, né? Os milagres de Jesus, que se você não tem visto, pode assistir, talvez seja bem melhor do que o Big Brother. Esse que passou agora, A Pesca Maravilhosa, foi escrita pela Vivi, que é membro de nossa igreja. E aí, então, eu assisti ao seriado, né? Eu cheguei em casa mais tarde, peguei o finzinho, né, dessa coisa, e a gente vai estar fazendo uma série de pregações às quartas-feiras sobre os milagres de Jesus, né? Então, o milagre que passa na Record, a gente vai tratar com maiores detalhes aqui. Depois eu revelo aos irmãos o cachê que eu estou recebendo da emissora para poder fazer isso, ok? Estou recebendo nem uma Coca Zero, nada, né? Absolutamente nada. É uma oportunidade de a gente pegar carona e aprofundar o conhecimento naquilo que já está sendo disponibilizado. Não vou dizer a vocês que eu tive uma brilhante ideia. Gente, tive uma ideia. Estou pensando em fazer uma série, vou pregar sobre os milagres de Jesus. Ora, está passando na televisão, então a gente só vai reforçar os milagres que eles usarem ali, a gente vai reforçar e aprofundar as quartas-feiras. Bom, Mateus 13, a partir do versículo 24, Jesus falava através de parábolas. Parábolas eram histórias que para nós é diferente, mas para aquelas pessoas daquela época era extremamente atual e contemporânea. Diz o texto: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras, de onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Essa parábola é autoexplicativa. Ela por si só já explica, né, que a terra é o mundo, o semeador é o Senhor, aqueles que virão fazer a colheita, os anjos do Senhor. Aqueles que forem joio, haverá um momento em que eles serão separados do trigo. Não nesta vida, mas quando nós aqui encerrarmos a nossa vida, o Senhor há de separar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Teu Espírito Santo continue tendo total liberdade para sacudir a nossa vida e a gente entender qual time que nós fazemos parte. Nós queremos ouvir a Tua voz, viver a Tua palavra e cumprirmos a nossa missão aqui na terra como servos e filhos leais a Ti. Toma, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Faz segundo a Tua vontade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. O joio era uma das grandes maldições contra os quais o agricultor deveria lutar. O joio era uma planta chamada Lolium temulentum. Entendeu? Anote isso, é muito importante para a sua vida, tá? Isso é fundamental na sua vida, você anotar esse negócio, estou brincando. Mas no começo era tão semelhante ao trigo, e esse era o grande babado, esse era o problema, que era difícil de distinguir. Então eles cresciam e são semelhantes. Depois você entra no Dr. Google, você vai ver que eles eram muito parecidos. Então se você arrancasse ou colhesse antes do tempo, você perdia a sua safra. Só tinha uma opção. E quando Jesus está falando essa parábola, as pessoas entendiam porque boa parte deles eram agricultores. Então estavam entendendo. Então quando crescesse, você conseguiria separar e distinguir um do outro. No começo, eles eram muito semelhantes, mas só depois que conseguiria distingui-los. Ambos tinham crescido bastante e às vezes você não consegue saber qual é um, qual é outro. É interessante, as parábolas de Jesus, ele vai falar sobre isso,
sobre a mistura que existe e acontece no reino de Deus. Na parábola do joio, a separação é entre o trigo e o joio. Na parábola da rede, a separação é entre peixes bons e peixes ruins. Na parábola das bodas, a separação é dos convidados que tinham as vestes nupciais e os maus, né? Na parábola do servo, a separação entre os servos bons e maus. Na parábola das 10 virgens, a separação é entre virgens sábias e tolas. Na parábola dos talentos, a separação entre os servos dedicados e os negligentes. Na parábola das ovelhas e dos bodes, a separação entre os dois tipos de animais. Essa parábola apresenta-nos o problema do mal. Então, o que o Senhor está nos alertando? Que nem tudo que reluz é ouro. Que a pessoa que está sentada ao seu lado pode ter sido plantada pelo inimigo na igreja chamada Comunidade Batista do Rio para tentar afastar você do caminho do Senhor. Não pense você que porque aqui é uma igreja, o inimigo não entra na igreja. Eu tive um professor no seminário, pastor Vitor Manuel Valente, prática ministerial, etc., que disse que o diabo é o primeiro a entrar. Ele que senta no primeiro banco para tentar exatamente desestabilizar, a começar pelo pregador, a pessoa da adoração, para tentar atrapalhar o culto. Mas nós pensamos que aqui é o santo dos santos, que o inimigo não entra aqui, que o inimigo é blindado isso aqui. A gente tem alho na porta, tem cruz para não entrar o vampiro, né? Então a gente coloca essas coisas para cercar a igreja, mas a igreja não está afastada de ter pessoas que sejam colocadas pelo inimigo. E o grande negócio é o seguinte: será que você tem feito o papel dessa pessoa? Será que você é joio ou você é trigo? Quem é joio aqui? Levanta a mão. Ninguém. Entendeu o lance? Às nossas vistas, eu sou bonitinho, sou trigão, né? Aos meus olhos, eu sou ovelhinha, né? Mas o que acontece? O Senhor diz, deixa eles aí, deixa. Porque vai chegar um dia em que Ele vai dizer, o Senhor vai dizer, quem de fato é joio e quem é trigo. É só ver como é a sua postura. Você é fofoqueiro? Que silêncio, né? Fofoqueiro, é joio ou é trigo? Já viu que você ficou no meio do caminho, né? Então, quando a gente fala mal de alguém, eu estou fazendo o papel do joio. Quando eu faço um pré-julgamento, eu faço o papel do joio. Quando eu faço uma crítica destrutiva, eu faço o papel do joio. Quando eu faço alguma coisa, eu falo mal de alguém que não seja para esta pessoa, eu sou joio. Então é mais profundo, gente, do que vir à igreja, levantar a mãozinha e cantar louvor. A coisa é mais séria, é mais profunda. Então, se eu fujo do padrão bíblico, eu vou caminhando por caminhos tortuosos. E o que mais tem é exatamente isso. São pessoas que não têm a consciência do que fazem. O verdadeiro e o falso sempre nos acompanham. O bem e o mal estão intimamente enlaçados em nossa sociedade como um todo. A você que é correto, você vai cruzar com pessoas que sejam incorretas, que o tempo todo vão te seduzir a fazer o que é errado. O tempo todo. Por que você está fazendo isso, rapaz? Por que você está pagando esse imposto desse jeito? Faz desse jeito, faz aquele negócio, trepa assim, joga para lá, fica assim, e vai resolver a sua vida. Tenta fazer de uma outra forma. E aí a gente precisa se posicionar diante daquilo que o Senhor espera que a gente faça, né? O joio, ele produz enjoo, náuseas e tem um efeito narcótico, essa planta. Até uma dose muito pequena tem um gosto extremamente amargo e desagradável. Para ser separado, tinha que ser manualmente. Era um trabalho hercúleo separar o joio do trigo. E ele precisava ser separado à mão. Crente e não crente são muito parecidos. Ainda mais na sociedade de hoje, onde perdeu-se o valor verdadeiro de ser verdadeiro cristão. Hoje muitas pessoas se dizem crentes, mas não têm atitude de crente. Então, às vezes, é melhor ficar quieto do que dar mau testemunho. Eu sou igual ao apóstolo Paulo. Paulo diz, fiz-me de tudo para todos, para tentar alcançar as pessoas. E esse senhor que ajudou a gente na questão do RGI, fui com ele ao centro da cidade para dar entrada no registro de imóveis, e ele é um católico fervoroso. A esposa dele da Assembleia de Deus, ora pela vida dele e quer que ele se torne um evangélico. Ele é cristão. E aí a gente está caminhando, e aí quando nós passamos em frente ao escritório dele, eu falei isso hoje pela manhã, e aí tinha uma paróquia lá, sei lá, Nossa Senhora do Parto, em frente ali na Rodrigo Silva. E ele estava com a pasta dele de terno e gravata e disse, pastor,
eu vou entrar e vou fazer uma oração do Pai Nosso. Eu falei, eu também, vou fazer. Entrei lá na igreja com ele se ajoelhou aqui e eu me ajoelhei aqui. E orei. E ali fiz a oração do Pai Nosso, né? E também orei por um monte de coisa. Pedi pela igreja, pedi por vocês, pedi pela minha família, pedi pelo dia que eu estava vivendo ali, aquele momento, que Deus abençoasse a vida dele ali do lado. E eu estava orando, obviamente, com o olho fechado e um olho aberto, para ver a hora que ele levantava. A hora que ele levantava, eu levantava também, né? E aí, então, levantou, a gente saiu e ele ficou profundamente impactado. Talvez o primeiro crente que entrou com ele numa igreja católica e ajoelhou para fazer oração fui eu. Então, o que acontece? A gente fica tão preocupado com determinadas coisas, em vez de pensar no bem maior. Ali não é uma igreja, não é um templo, né? Então as pessoas não vão ali por lá, não importa o que acontece, né? O Senhor está em todos os lugares, mas as pessoas se preocupam às vezes com pequenos detalhes. E qual tem sido a sua atitude e postura? A sua atitude tem sido comparável com trigo ou comparável com joio? Eu não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe, porque quem sabe é Jesus, ok? Então não tenho raiva dele. Então, não sei, não quero saber. A Bíblia diz, não julgueis, mas a Bíblia diz, não pode brotar de fonte de águas doces, águas amargas. Não pode árvore de fruto bom brotar fruto ruim. Então não cabe a nós fazermos bom julgamento, mas a você olhar para a sua própria vida e ver a forma que você está fazendo. Ok? Eu queria compartilhar com vocês, brevemente, 3 verdades que nós encontramos nesse texto. Em primeiro lugar, você pode fazer tudo certinho. Você pode ser uma pessoa bacana, fazer tudo certo, mas sempre nós iremos correr risco. Não adianta, você entregou a sua vida a Jesus, isso não significa que você está absolutamente blindado contra os ataques do inimigo, que nada chegará até a sua vida, que nenhum mal baterá até a tua porta ou a tua casa. O texto diz, em Mateus 13, 24, Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas na terra boa. Um homem bom que semeia semente boa em terra boa e deu errado. Então a gente precisa entender, Jesus deixa claro que por andarmos com ele não significa que ficaremos imunes ao ataque e armadilhas do inimigo. Isso nos ensina que podemos fazer as coisas certas, mas que não ficaremos imunes. O nosso relacionamento com Deus não é meritório. O meu relacionamento com Deus não vai fazer que, porque eu sou uma pessoa boa, receberei coisas boas. O homem semeou sementes boas, mas no final de sua colheita tinha mistura. As coisas estavam embaralhadas. Quem planta boas sementes espera uma boa colheita. E a edificação do reino de Deus é ameaçada não apenas pela atitude interior do coração, mas também pelos ataques de fora. Existem pessoas, porque a grande estratégia do inimigo, antigamente, era criar a igreja satanista, a não sei o quê, a terreiro de não sei o que lá, coisa. Hoje não. Hoje a estratégia dele é abrir igreja evangélica. É colocar pessoas dentro da igreja que vai tentar distrair você. Enquanto você está sentado aí tentando prestar atenção no culto, tem gente do teu lado que quer mostrar quanto que está o jogo que está acontecendo agora, que eu não quero nem saber, porque não vai mudar a minha vida. Então, de repente, o cara está ali mostrando para você o negócio do Facebook que alguém postou, para exatamente tirar a atenção de você que está querendo caminhar com o Senhor. Você quer namorar uma pessoa séria e a pessoa do teu lado está mandando você andar com uma menina que não presta. Você está querendo fazer uma coisa séria e alguém de repente está tentando desvirtuar você. Gente, isso é normal. E é uma coisa que existe com enorme frequência dentro da igreja. A Bíblia diz, 2 estarão no campo, um será deixado e o outro será levado. Nós sofremos esse ataque o tempo todo. O fazer as coisas certas não vai te blindar contra os ataques da vida. Muitas vezes nós sofremos ataques da vida por causa da nossa negligência. A nossa negligência vai fazer com que a gente fique suscetível ao ataque dos inimigos. Isso Gustav Daumann, que é um teólogo, disse que geralmente é consequência da negligência humana, né? Quando há grande quantidade de joio na nossa lavoura. A gente precisa estar atento, ter cuidado de não sermos negligentes, não abaixarmos a guarda a fim de sermos atacados pelo inimigo. Ele vai atacar o tempo todo, mas você tem que ser bom de briga. Amém?
diabo vem e você precisa ser bom. Você precisa aguentar o tranco, resistir ao diabo e ele vai fugir. Ele vai tentar bater o pé e às vezes você corre porque é fraco na fé. E o Senhor então nos apresenta isso, sabe? A gente precisa aprender a ser como um trigo, fazer a sua parte sem esperar nada em troca. O mundo ensina a gente a viver uma coisa de barganha. Você me fez coisas boas, eu vou te fazer coisa boa. Você me deu coisa ruim, eu vou te dar coisa ruim. Pronto, não quero saber de você. Não é isso que o mundo ensina? Então, se você me dá coisa boa, eu vou te dar coisa boa. Se você faz coisa ruim para mim, eu pego você na curva, viu? Não dá mole para mim, não. Eu sou crente, mas não sou doente. Eu pego você lá na curva, não é isso que ele já disse isso? Sou crente, mas não sou doente. Eu vou e pego você na curva, né? Eu já contei a história do amigo do meu pai, que o cara fez isso. Ele estava andando com a Bíblia dele e ele era conhecido como Bíblia. E aí o pessoal parou o cara no meio do negócio e aí os 5 caras não deixaram ele passar. E o cara era bom de briga. E aí os caras chegaram para ele e ficaram, o cara é crente. Tu é Bíblia, meu irmão? Ele falou, sou. Tu é Bíblia mesmo? Sou. E aí isso em 1960 é blau. Aí o cara chegou e falou, tu é Bíblia? Sou. Então, já está escrito o que aí? Se der um tapa na tua cara, tu tem que fazer o quê? Ele falou, oferecer outra face. E tu é Bíblia mesmo? Tu faz isso? Ele falou, faço. E ele com a Bíblia na mão. Aí o cara veio, vamos ver, o cara pegou, chapou a mão na cara dele. Pau! Aí deu. E aí aquela galera lá, zoando ele foi e virou outra face pro cara. Virou assim, e o cara então deu um pouco mais de vontade na cara dele. Quando o cara bateu e deu o segundo tapa, ele pegou a Bíblia dele, colocou em cima de uma mureta e disse, bom, depois disso Jesus não disse mais nada. Quebrou a cara dos 5. Quebrou a cara arrebentou os 5. Então ele foi crente até um ponto, né? E a vida funciona assim, a gente vai bem até um ponto. Se ele, o que dá bem? Oferece a face, pega a Bíblia e vai embora. Mas o mundo ensina a gente a querer desafiar, a não levar desaforo para casa. Crente que é crente leva desaforo, engole sapo, o cara fala mal, o cara não perdoa, e ele está tranquilo porque ele é trigo. E no dia final, o Senhor vai acolher você, querido. Você não tem que ser acolhido por gente, você não tem que preocupar com o que os outros pensam, é o que o Senhor pensa sobre a sua vida. Jamais fale mal de alguém, jamais faça alguma coisa que desagrade ao Senhor. Não minta, fale a verdade o tempo todo. Quando você fala a verdade, o Senhor caminha contigo. Essa é a postura do trigo, né? Se você tem feito diferente, abra os seus olhos. Você é trigo ou você é joio? Em segundo lugar, entenda e aprenda que o inimigo não manda recado. O inimigo sempre surge de forma inesperada. Ele não manda aviso, ele não chega, não tem alerta. Quem é assaltado sempre é pego de surpresa. Você nunca é assaltado quando você está ligado. Uma vez eu estava no centro da cidade e de repente saquei que eu ia ser assaltado. 3 caras vieram para mim, eu estava com a carteira na mão, eles vieram, eu peguei a carteira, levantei a calça, botei a carteira aqui, fechei, botei a carteira, levantei a calça e olhei para os 3. Então assim, saquei, né? Estou sabendo o que vocês querem. E estamos prontos aí porque deve vier, né? Então, quer dizer, mas aí o que eles fizeram? Não atacaram. Eles pegam a gente quando a gente está distraído. Quando a gente baixa a guarda, quando a gente está frouxo. E o diabo também é assim, gente. O diabo vem à noite, né? Como diz o texto em Mateus 13, 25. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. É isso que me chama a atenção, dessa sem vergonhice. Muitas pessoas são assim, vêm, criam confusão, lançam a semente da discórdia e vazam. E depois deixa você se virar. Você fica se remoendo, fica com raiva, fica com ódio, fica com coisa, e o cara não está nem aí, mano. Já partiu para fazer mal a outra pessoa. E nós ficamos ali nos remoendo por causa disso. O inimigo vem quando a gente relaxa. Quando é que ele veio? Quando todo mundo estava dormindo. Que era normal, o pessoal tinha que dormir. Esperou dormir, se o cara foi dormir 2 da manhã, ele veio às 3. Se o pessoal foi dormir às 3 horas da manhã, ele veio às 4. Então ele não vai perder tempo, ele vai atacar você quando você estiver desprovido de segurança, né? E ele semeia o mal secretamente. É isso que eu quero que você preste atenção, querido.
Ele vai tentar lentamente, gradualmente. Ele não chega e te dá um tiro de 12. Ele joga uma pedrinha, um papelzinho, uma pedrinha, a pedra aumenta, um paralelepípedo, um taco de beisebol, uma flecha, até um R15. Até chegar o momento em que ele derruba você. Ele não enfrenta você face a face, viu, querido? Não adianta você ficar, vem cabelo, vem que eu vou pegar você. Ele não vem. Ele é frouxo, ele vai tentar esperar você dar um mole. Ele vai esperar você abrir uma brecha. E aí ele vai entrar rasgando. Ele sempre faz tocar, ele não é duelista. E a especialidade dele é atacar pelas costas e de surpresa. Das costas de surpresa. Eu tenho um amigo meu que jogava basquete no Tijuca. O nome dele era Vassoura. O cara devia ter mais ou menos uns 2,8. E ele devia ter mais uns 2,4 de largura, bicho. O cara era desse tamanho, ele vinha reto, ele descia reto. Vassoura, porque quando era mais novo era muito magro. Ele era responsável pela academia do Tijuca Tênis Clube. Ele era enorme, 2,8. Estava andando eu e um amigo. E eu falei assim, tá vendo esse grandão? O cara falou, tô. Eu falei, vou dar um tapa na cabeça dele. O cara falou, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Porque o cara era grande pra caramba. Eu falei, vou dar, não vou dar. Tenho medo não, rapaz. Eu falando com esse meu amigo, vou dar, não sei o quê. Não, que isso, rapaz, tá maluco, não sei o quê, vou dar. Quer ver que eu vou dar? Pode se preparar, mano. Se tu tá com medo, é contigo mesmo. Aí tava o negócio, eu chegando perto do cara e fiz, né? Pô! O meu amigo nem ficou pra ver, mano. Ele saiu correndo. Quando o cara virou, eu falei, fala, Vassoura, beleza? Dá um abraço aqui, né? Meu amigo saiu correndo. Eu falei, o cara foi embora. Né? Porque nós somos assim, a gente tem um medo antecipado das coisas. Quando o Senhor está falando que o inimigo vem à noite, isso era normal naquela época. A pessoa queria comprar sua propriedade e você falava, não vou vender. E uma forma que ele tinha de tentar atrapalhar os seus negócios era exatamente de semear sementes ruins para te dar trabalho. Até o ponto que você desistisse daquele negócio e tentasse sair fora. Isso é tão sério que existe um código da lei romana que menciona este crime e proíbe, né, e estabelecido um castigo prévio para quem agir dessa forma. Quero dizer a você que nós nunca estamos devidamente preparados para o ataque do inimigo. Em linhas gerais, sempre somos surpreendidos. Achamos que estamos bem e, quando menos esperamos, somos atacados. Interessante o texto. Certa noite, ou seja, não foi numa noite específica. De repente o inimigo tentou fazer isso várias vezes, mas de repente o pessoal estava atento, tinha gente de vigília, tinha gente de plantão, ele ia e voltava, ele ia e voltava. Certa noite, quando todo mundo dormiu, ele veio. Todo mundo dormiu, ele chega, ele planta a semente da discórdia, ele planta a semente da confusão e faz o quê? Fica lá? Não. O texto diz, e foi embora como se nada tivesse acontecido. Sempre assim. Ele lança a semente da discórdia e some, não assume suas atitudes. O melhor dos dons que uma pessoa pode ter, segundo a Bíblia, é o dom do amor. O segundo dom é o dom do discernimento. É você conseguir entender quando aquilo vem de Deus ou aquilo não vem de Deus até a sua vida. E chegará um dia que Ele irá separar o joio do trigo. Não serei eu que irei fazer isso. É o Senhor quem vai fazer. Você pode viver a vida do jeito que você quiser. Você consegue enganar o pastor de sua igreja. Você consegue enganar a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu patrão, os seus funcionários. Mas tem uma pessoa que você nunca enganará. O nome dele é Jesus Cristo. Se você é bode, vai chegar a hora, ele vai separar. Se você é joio, ele vai separar. E o desejo é que você arrume a sua vida com Jesus. Amém? Você está espiritualmente preparado para o ataque surpresa do inimigo? Você está preparado para isso? Terceiro e último lugar. Podemos enganar as pessoas, mas jamais conseguiremos enganar o Criador das pessoas. Jamais conseguiremos enganar ao Senhor Jesus, aquele que deu forma a gente. Em Mateus 13, 28 diz, o Senhor quer que a gente arranque o joio. Sabe, às vezes, vamos resolver esse negócio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixa o trigo e o joio, olha o que o Senhor diz, deixa crescer junto, deixa o cara achar que está abafando, deixa ele achar que está tudo bem, deixa ele achar que é um crente, deixa ele pensar, porque depois que eu vou enviar os meus trabalhadores, que vão fazer a colheita, eles vão arrancar primeiro o joio, o podre, e amarrar em feixes para serem queimados, e depois vão colher o trigo e pôr no meu depósito. O Senhor falou essa parábola, mas muitas pessoas não conseguiram entender, e Ele responde essa parábola.
Depois ele pega os seus discípulos, vocês entenderam o negócio da parábola? Os caras falam assim, mais ou menos. Não entendi muito legal não. E aí ele disse em Mateus 13, do verso 36. Então Jesus deixou a multidão, voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, conte para nós o que o senhor quer dizer com essa parábola do joio. Jesus respondeu, quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem, Jesus. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. O maior pecado que existe em nosso meio é o pecado do auto-engano. É o pecado da negligência, é o pecado da omissão. Nós somos regidos pela nossa humanidade e não pela espiritualidade. Deus deixa pensar que o joio está conseguindo alguma coisa. Ele poderia tão somente arrancar o joio de imediato. Você sabe qual é a oração que eu faço como pastor? Posso abrir meu coração para vocês? Eu falo, Senhor, se tiver alguém aqui nessa igreja que foi plantado pelo inimigo, pode tirar em nome de Jesus. Tira. Quando a pessoa chega a mim e diz, pastor, eu estou saindo da igreja, eu digo, Deus abençoe sua vida. Vai com Deus. Nunca falei para um membro, não, o seu lugar é aqui, não saia não. O seu lugar é aqui, a gente vai adequar, vamos... Nunca. Se o cara fala, estou saindo, às vezes é para ser benção, não significa, gente, que quem sai é joio não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Longe de mim dizer isso. Tem pessoas que saíram que são profundamente abençoadas aí, né? Sorriso, né? Pai de Sorriso, mãe, André, pessoas maravilhosas. Mas eu não sei o que o Senhor vê, eu não me meto. Eu não faço isso, eu não quero agir pela minha humanidade, mas eu quero deixar Deus agir. Sabe, Deus deixa pensar que o joio está se dando bem. Ele poderia mandar arrancar de imediato, agora, por exemplo. Deus poderia mandar os anjos dele aqui, e o anjo vinha aqui assim com o negócio, aí tu olha assim, sumiu fulano, sumiu Edinho, sumiu fulano, sumiu Júlio, sumiu. Ó, joio, hein? Tá louco, meu. Né? Então ele veio aqui assim, pegou, sumiu. Mas ele não faz assim. Ele deixa porque ele dá oportunidade ao joio para virar trigo. Olha que coisa linda, que misericórdia, hein? Que coisa linda, rapaz. Deus não é como a gente. Para a gente é uma vez joio, sempre joio. Eu não gosto e não gosto mesmo. E não vou gostar nunca, Jesus não é assim. E hoje você está aqui porque às vezes você pode não ser aquele joião, sabe como é que é? Mas de vez em quando você tem aquela atitude que você fala, pô, não podia ter feito isso. Eu devia ter pensado um pouco melhor. Eu devia ter um pouco mais de paciência. Fica tranquilo, Senhor. Fica tranquilo, amigo, porque o dia da colheita, ele vai acontecer. E aí por isso que o profeta diz, prepara-te para te encontrares com teu Deus. O que você é, eu não sei. Mas você tem noção. E Deus sabe quem de fato você é. Nunca houve dias como os nossos, onde há tanta mistura. A igreja evangélica que usa o número da besta para cantar o evangelho. A igreja de homossexuais, que o pastor é casado com outro homem. Vai na Praça Tiradentes. É isso aí, esse é o mundo que a gente vive. Igrejas que apoiam a libertinagem, igrejas que apoiam aquilo que vai de encontro às escrituras do Senhor. E eu quero dizer a você, não sei se uma boa notícia ou se uma péssima notícia, o Senhor Jesus está antenado, Ele está ligado. Ele sabe, aqueles que estão nas igrejas, não é aqui só não, nas igrejas, no reino de Deus plantado. Fiquei chocado uma vez,
quando uma banda de jovens da nossa igreja foi cantar num local, um congresso de adolescentes, e o cara que estava dando testemunho, ele diz que foi preparado pela igreja satanista para ser líder de adolescentes em igreja evangélica. Ele foi preparado e treinado pela igreja satanista para entrar numa igreja e ser líder de adolescentes. O cara dando testemunho, o pessoal da igreja ouviu. Fiquei chocado. E ele disse, quando chegava um adolescente, falava assim, cara, eu estou pensando em orar que eu quero encontrar uma mulher de Deus. Eu falei assim, não precisa orar não, Deus já sabe todas as coisas. Era essa a orientação dele. Sabe, tentando desvirtuar as pessoas. Plantado, isso é joio, gente. E não pense você que isso não acontece numa esfera grande, não. Isso acontece em muitos tempos, em muitos lugares. E o tempo que a gente vive é o mais propício para isso. Ele sabe os que são seus e os que não são. Ele sabe aqueles que estão no nosso meio somente para tentar fazer o trabalho do inimigo, semear discórdia, dissensão. Se você se autoavalie e tem agido como trigo ou como joio. Às vezes a nossa natureza humana, a gente faz às vezes sem pensar. Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir que você coloque a sua vida no altar de Jesus, receba o Espírito Santo de Deus e seja dotado do fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, paciência, alegria. Isso é fruto do Espírito, isso é presente que Deus dá a gente. Então não vem com essa para mim que não tem jeito. Tem jeito sim. Ah, pastor, eu sou assim, não tem jeito. Tem jeito. Eu sou um cara descontrolado. Jesus controla você. Se você deixar, Ele controla você. Sabe, venha para o lado da cruz, venha para o lado de Jesus. Deixe que Ele tome conta da sua vida. Descanse e relaxe nele. Queria orar com você. Queria convidar você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Queria convidar você a ser absolutamente honesto diante de Deus. Quero convidar você a assumir diante do Senhor a sua pequenez e dizer, Senhor, quantas vezes eu tenho andado por caminhos errôneos e tenho feito aquilo que tem te desagradado. Eu quero dizer que você talvez seja trigo, mas às vezes você pode estar tendo atitude ou postura de joio. Mas o Senhor está aqui para nos ajudar a corrigir. Eu mesmo, filho de pastor, quantas vezes eu tive postura de joio? Ah, rapaz, quantas vezes eu lancei discórdia, falei mal de um cara, joguei um contra o outro, não fui até a pessoa para resolver. Diz, ô fulano, olha só, isso. Eu, Pedro, fiz muito isso. E vigio para não fazer. A Bíblia diz, aquele que está em pé, abre o olho para que você não caia. Porque o inimigo vem de surpresa e o objetivo dele é disseminar e plantar coisas ruins em nosso coração. Mas se nessa noite você está disposto a fazer parte do time de Deus, a entregar no altar do Senhor as suas limitações humanas, que você as tem e eu as tenho, eu quero convidar você a confiar em Jesus e falar, Jesus, eu quero ser trigo e tão somente trigo. Não quero ter nenhum tipo de atitude que possa vir a desagradar o teu coração. Quero convidar a igreja do Senhor a ficar de pé. E se esse é o teu desejo, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir ficar comigo aqui de pé, porque o primeiro a vir fui eu. Eu estou aqui para dizer, Senhor Jesus, eu quero ser trigo o tempo todo da minha vida. Quando o cara me der uma fechada, quando eu não perder a paciência, quando eu ouvir falar uma coisa que me desagrada, alguma coisa nesse sentido, eu não vou agir. Eu vou esperar em Ti. Porque é o Senhor quem controla a nossa vida. É o Senhor quem pode fazer mais do que a gente se programa, do que a gente às vezes tem por perspectiva. Pode chegar bem à frente aqui, você que está aqui, pode chegar bem à frente aqui, pode chegar bem à frente. Em nome de Jesus. Gente, posso falar uma coisa para você? A gente vai cantar esse louvor. Essa música e essa palavra é para que ninguém fique no lugar, viu? Porque todos nós temos um pouco de joio dentro da gente. Já sentiu raiva de alguém? Ódio, amargura, rancor? Já fez isso na sua vida? O Senhor quer arrumar você. E é hoje que Ele quer fazer isso. Enquanto nós cantarmos, eu não vou interromper a música. A música vai encerrar e eu vou orar. E eu quero dar essa oportunidade a você de arrumar a sua vida com Ele. Pode chegar bem à frente aqui. Bem à frente, pode chegar bem à frente.
porque hoje é um dia que o Senhor quer arrumar a nossa vida. O Senhor quer ajustar a nossa vida. E você não pode sair daqui sem arrumar a sua vida com Ele. Não é comigo. Eu não estou contigo, cara, no teu trabalho, no teu dia a dia. Não sei o que você faz ou deixa de fazer. Entendeu? Não sei, você pode ser uma pessoa abençoadíssima, pode ser uma pessoa que passa por lutas e dificuldades igual a mim. Mas eu quero convidar você a colocar sua vida nas mãos de Jesus e falar: Senhor, me ajude, porque eu não quero em momento nenhum, um segundo sequer, ter qualquer atitude compatível com que não seja de um filho teu. Enquanto nós cantamos, sai do teu lugar, lugar para você aqui. Pode ficar no corredor, pode ir lá para as laterais. A minha oração é para que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que você tenha certeza de quem você é e de quem você pode ser. Creia nisso em nome de Jesus. Enquanto cantamos essa música, sai do seu lugar. Eu vou estar orando por você, para que Deus arrume a sua vida hoje. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Da cura que eu preciso, eu tomo posse. Da minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Da cura que eu preciso, eu tomo posse. Da minha bênção, Senhor, eu tomo posse.
Abro as mãos para receber. Senhor, nós estamos aqui no nome santo e poderoso de Jesus Cristo para dizer não a todas as vezes em que eu, através das minhas atitudes e postura, eu tenho desonrado o teu santo nome. Senhor, que nós sejamos fortalecidos por ti, pelo teu Santo Espírito, que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, de sermos sal da terra e luz do mundo, e não de sermos contaminados ou influenciados por qualquer situação e circunstância que chegue até a nossa vida. Senhor, nós estamos aqui para ser quebrados por ti, para sermos moldados e refeitos pelas tuas poderosas mãos. Tu sabes, Senhor, a limitação de cada um dos teus filhos que estão aqui na frente, inclusive as minhas. E eu quero dizer, Senhor, faz de mim um vaso novo. Faz de mim, Senhor, um homem segundo o teu coração. Abençoe a vida de cada pessoa que teve a coragem de sair do seu lugar e dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso ser arrumado por ti. Pai, com a autoridade a mim concedida como ministro do Evangelho, eu peço, Deus, derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo. Abre o céu sobre a vida deles. Aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai. Está aqui, Senhor, o teu povo, que diz, eu preciso da tua intervenção na minha vida. Faz uma obra completa, Senhor. Nós impedimos qualquer tentativa do inimigo e tentar desestabilizar a vida de qualquer pessoa. Que nós tenhamos a ciência e a consciência, Senhor, de que os teus anjos acampam-se ao nosso redor. Que os nossos ouvidos possam ter o filtro do Espírito Santo. Que a nossa boca seja selada por ti. Que as nossas mãos e os nossos pés possam ir somente em lugares e fazer coisas que possam abençoar vidas. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu fazes e aquilo que tu has de fazer em nosso meio e em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Abrace a pessoa que está do seu lado. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Da cura que eu preciso, eu tomo posse. Da minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Amém. Pode sentar, o nosso culto ainda não acabou, ele só encerra depois da última música e da oração final, viu? O culto daquele pessoal que acabou, tem gente que vai indo embora, mas não vai não, fica aí, viu? Espera um pouquinho. Quero desafiar você a ser trigo todo o tempo todo. Seja isso na sua casa, comece por dentro da sua casa, viu? Muitos lares têm dissensão de pessoas que são uma pessoa na igreja e outra fora dela. Que você possa ser uma pessoa única, porque é assim que Jesus nos vê. Jesus não nos vê pessoas diferentes em situações diferentes. Ele nos vê como uma pessoa única em todo lugar e toda circunstância. E que você possa assumir esse papel diante do Senhor. A você que vem aqui à igreja hoje pela primeira vez, ou já veio outras vezes, entregou a sua vida a Jesus, você está convidado a ser batizado. O batismo não faz de você um crente, diz que você já é. Se Jesus governa a sua vida, o batismo é a aliança que você coloca no dedo, dizendo, eu quero caminhar com Jesus. Ao final do culto, nós aqui não obrigamos ninguém a nada, não pressionamos, ninguém ficou com você, ninguém foi atrás de você. Se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero assumir um compromisso com o reino de Deus, através dessa igreja, vai lá atrás e dê o seu nome. E aí você vai ser informado sobre os passos na igreja para ser batizado. Temos um encontro no sábado, você já recebe um material para você ler e aprender mais da palavra de Deus. Você que já é evangélico, tem frequentado a nossa igreja e deseja tornar-se membro dessa igreja, é quando você autoriza os pastores a tomar conta de você. Ok? Às vezes você frequenta a igreja, a gente fica meio sem jeito para chegar até você, que não sabe se você é membro de outra igreja ou se você é um visitante. Então vá lá atrás, legalize isso e dê o seu nome. É você que tem filhos pequenos também. A igreja vai estar realizando a EBF. Quem participou de EBF aí? Levanta a mão.
Olha aí, milhares de pessoas, né? Então, o EBF é um momento de confraternização das crianças e aprendizado. Você que tem filho pequeno, faça a sua inscrição ao término do culto. Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor mais uma vez? Vamos com as palmas, gente. Declarar que na cruz Ele nos libertou. Por isso nós somos livres. Vamos! Lá na cruz nos libertou. Venceu a morte, nos salvou. Em Ti nós somos livres. Vivemos pela fé em Ti. Te adoraremos, meu Senhor. Em Ti nós somos livres. Por isso que pra sempre declarar, pra sempre vou cantar, o mundo inteiro ouvir que fomos salvos por Ti, Senhor. Por tudo que Tu és pra mim, louvarei Teu nome. Pela cruz somos livres em Ti. Quando o mundo escureceu, Tua luz venceu. Pela cruz somos livres em Ti. Lá na cruz, vai! Lá na cruz nos libertou, venceu a morte, nos salvou. Em Ti nós somos. Toda a igreja bem alto, declare! Declarar, vou cantar pro mundo inteiro ouvir que fomos salvos por Ti, Senhor. Declarar, pra sempre vou cantar pro mundo inteiro ouvir que fomos salvos por quem? Por tudo que Tu és pra mim, louvarei Teu nome. Pela cruz somos livres em Ti. Quando o mundo escureceu, Tua luz venceu. Pela cruz somos livres em Ti. Não importa a idade que você tem, eu quero te convidar agora. Eu vou dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Pra sempre vou declarar que Tu és Senhor. Eu vou dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Sempre vou declarar que Tu és Senhor. Eu vou dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Pra sempre vou declarar que Tu és Senhor. Por tudo que Tu és pra mim, louvarei Teu nome. Pela cruz somos livres em Ti. Quando o mundo escureceu, Tua luz venceu. Pela cruz somos livres em Ti. Eu vou dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Sempre vou declarar que Tu és Senhor. Eu vou dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Dançar, pois sou livre em Ti, Deus. Sempre vou declarar que Tu és Senhor. Aplauda, Senhor, bem alto! Amém, até que ele dança bonitinho, né?
Você sabe que eu fico louco de alegria quando eu vejo um moleque desse dançando aqui na frente, pulando, e tanta gente em boate se perdendo. Viu? Que Deus abençoe sua vida, viu, Biju? É uma alegria muito grande. Deus abençoe. É por isso que aqui a gente não tenta inibir, o mundo tenta oferecer para essa molecada o que tem de melhor, e a igreja luta por isso, né? E que vocês possam dançar para Jesus como dançaram hoje, e que vocês possam ter o seu coração na cruz e declarar para esse mundo tão perdido que precisa de Jesus, viu? Fico extremamente feliz, fico arrepiado quando eu vejo um jovem dançando aqui para Jesus, e me lembro logo de Davi, né? Davi dançando ali em frente à Arca da Aliança. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. A você que nos visita, muito obrigado pela sua presença conosco. Deus abençoe a sua vida. Você que pertence a outra igreja evangélica, mande um abraço ao seu pastor. A você que deseja fazer parte da comunidade Batista do Rio, é através do batismo. A você que nunca foi batizado em igreja evangélica, você que já foi batizado numa igreja evangélica, deseja fazer parte da nossa igreja, vá lá atrás e dê o seu nome. Será uma alegria enorme a ter você na nossa família, na família Comunidade Batista do Rio. Que você tenha uma semana repleta da presença do Senhor, porque, como disse Moisés, se não for a tua presença, não nos faça sair deste lugar. Que a sua semana seja acompanhada do Senhor, nos grandes detalhes e nos pequenos detalhes. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por termos a liberdade de te adorar, a liberdade de proclamar o teu evangelho e nos reunir. Tantas pessoas agora estão sendo mortas pelo mundo, pelo nome de Jesus, para proclamar, pessoas que não têm Bíblia para ler. E nós que temos essa liberdade, às vezes não fazemos bom proveito delas. E eu quero te pedir perdão pela minha vida, todas as vezes que eu não tenho feito aquilo que deveria. Que tu possas abençoar a vida do teu povo, Senhor, e nos levar diante do trono da tua graça, porque diante da cruz de Cristo, nós vemos realmente quem somos e nós queremos ser abençoadores de vida. Nós queremos honrar o teu santo nome com a nossa vida, postura, atitude em todo tempo e em todo lugar. Leva-nos, Senhor, em paz de volta aos nossos lares, cuidados e guardados pela tua santa e divina proteção. Que tu continues abençoando a Gigi, continue abençoando o André Portes, sua esposa, seus filhos, sua família. Fortalece, Senhor, essa família. Venha com a tua mão curadora, Senhor, regenerando as células daquela criança. Que tu possa operar um milagre, assim como foi na vida de Lázaro, que essa enfermidade não seja para a morte, mas seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós declaramos isso pelo poder que há no nome de Jesus. Leva-nos em paz, guardados pela tua santa e divina proteção de volta aos nossos lares. Nos dê uma semana profundamente guiados por ti e lotado da tua presença. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramado em abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor chamada Comunidade Batista do Rio e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga a ele: uma semana de vitória em Cristo Jesus. Thank you.